Olá para você que acompanha meu canal, sou Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a nossa reflexão astrológica para a segunda semana do mês de maio, do dia 9, no domingo, até o dia 15. Aqui no sábado a gente tem no dia 11 uma lua nova, se iniciando uma nova lunação. E no dia 13 nós vamos ter o ingresso de Júpiter no signo de Peixes, que é o seu domicílio noturno. Ele vai passar uma temporada aqui no signo de Peixes e depois ingressa no movimento retrógrado e volta um pouquinho para Aquário. Mas vamos entender aqui no dia a dia como essa semana vai se desenrolar. E a semana que tem uma característica de dinamismo, vocês vão entender como tudo isso funciona. Bom, dia 9, então, vem com essa característica já dinâmica, mas o primeiro movimento do dia 9 só vai acontecer às 19h50, ou seja, ali à noite, quando a Lua vai aplicar um aspecto harmonioso a Júpiter. Aqui no finalzinho de Áries, ela chega no grau, onde possibilita um ângulo de 60 graus, né? E esse aspecto, ele é dinâmico, né? Porque o signo de Áries e o signo de Aquário são signos de uma natureza quente, que impulsionam um pouco a característica para fora, tem uma tendência mais extrovertida. E aí a gente percebe, então, que o ritmo, o dinamismo, eles ficam um pouco mais evidentes, né? Então, se você tiver que iniciar alguma atividade que represente essa necessidade de um impulso, de tomar um pouquinho de coragem, de colocar alguma coisa nova em andamento, ou até de aplicar mudanças mais leves, pode empregar aqui durante esse momento, tá? O sexto é um aspecto de natureza muito leve e nós não temos uma recepção mútua muito forte entre os dois para criar um campo assim excelente, mas é um bom momento, poderia dizer. Ele até nessa característica mais dinâmica, não se prende muito às complexidades e tal, e as coisas fluem num sentido um pouco mais direto, mais objetivo, né? Agora, às 20h46, a Lua já vai mudar para o signo de Touro, então ela ingressa aqui em Touro. E em Touro, a Lua é mais calma, bem mais calma, né? A própria expressão que a gente utiliza na astrologia é de exaltação para a Lua no signo de Touro, mas o dinamismo se perde um pouco. Então, vocês vão perceber que a noite de domingo ela é um pouco mais parada em termos de acontecimentos e tal, mas ela tem uma tendência muito segura. E se for para iniciar alguma atividade também que necessita segurança, esse momento pode ser escolhido, né? Agora, não é muito legal para grandes ousadias, para mudanças radicais, né? Porque ele tem uma tendência mais calma, mais tranquila, prazerosa, mais de descanso, a gente pode pensar, tá? Até de dar atenção para as coisas que você gosta mais, né? Tem uma tendência, assim, a buscar um pouco mais de satisfação e segurança, linearidade, ela não é tão ousada. E no dia 9, então, vocês vão ter uma boa parte do domingo sem aspectos. Procurem evitar esses momentos sem aspectos para início, né? A gente não tem um quadro assim que anima um pouco, né? Que leva à precisão. O dia 10 ele vem com a tendência aqui um pouquinho preguiçosa. De novo, a gente tem uma boa parte da manhã até a tarde, também final da tarde, sem nenhum movimento no céu, de aspectos, vou dizer, né? Os planetas estão sempre se movimentando, mas não temos nenhum novo aspecto sendo formado. No sentido eletivo, isso é ruim. Eu diria assim que quando a Lua está fora de curso, não há nada de novo progredindo, as coisas ficam na mesma. Começar uma atividade sobre essa característica não é tão legal porque ela gera marasmo, indecisão, não é muito bom, tá? Aí, às 18h12, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Marte. Marte está aqui em Câncer, ele está debilitado, porque o signo de Câncer representa a queda, né, para Marte. E Marte em Câncer tem uma característica mais de proteção, de acolhimento, de segurar mesmo, de economizar, né? E a Lua em Touro, ela está abundante, equilibrada, assim, nessa característica que eu disse para vocês aí do dia anterior, de muita segurança e paciência. Esse sexto, que é um aspecto de 60 graus, ele ainda leva a Marte para um ponto onde ele tem debilidade, novamente, aqui é o exílio de Marte, mas a Lua encontra o seu domicílio. E isso faz com que o dia 10 ele caminhe, pelo menos no sentido durante o período da tarde até o início da noite, numa tendência muito preguiçosa, arrastada. Para um sentido eletivo, ele é desagradável para início de atividade porque o ritmo acaba ficando bem devagar e porque para atividades que necessitam de empreender, de tentar, de ousar, de ter iniciativa,
esse aspecto ele não leva a essa possibilidade. Então, quer dizer, a Lua, ao longo da tarde, ela vai se aproximando para chegar nesse momento exato do sexto. Evitem a tarde da segunda para atividades que vocês precisam de muito movimento, que precisa ousar, que precisa tentar, porque o clima não é para isso. O clima está bem reservado, com uma tendência muito mais forte à proteção. Porém, você pode se beneficiar dessa característica se o interesse do que você estiver realizando ali for proteger, guardar, reservar. Por exemplo, pode ser um bom momento para guardar dinheiro, não em investimentos ousados, de risco, mas investimentos moderados ou muito seguros. Então, eu penso que você pode aproveitar essa característica para tudo que representa cuidado, reserva, proteção, economia, acolher mesmo, deixar seguro. Então, para poupar ou para fazer compras de itens mais seguros, de uma maneira um pouco mais segura, pode ser até legal, né? E para cuidar de coisas próximas, tem essa tendência mais reservada mesmo, né? Mais acolhedora e atenciosa. E no finalzinho do dia, 23h55, é o momento em que a Lua forma uma quadratura com Saturno, ela aplica uma quadratura a Saturno. A Lua em Touro é muito de ritmo lento, né? Como eu estou falando para vocês. E a quadratura com Saturno enrijece muito a mudança. Então, eu penso assim que é um momento bem difícil para mudar de quadro, para mudar de caminho, para tentativas novas, ou para usar, ou para buscar qualquer coisa que seja um pouco diferente do que o habitual. Ela resiste bem, então evitem esse momento se vocês estiverem iniciando qualquer atividade nova, porque é uma tendência à resistência, certo? No dia 11, pessoal, então a gente já tem uma lua nova acontecendo e esse será o único aspecto do dia. A conjunção de lua com o sol vai acontecer às 16 horas e esse gráfico é desse momento. Então, vocês percebem que a conjunção de sol e lua acontece na 8ª casa, que no tema mundano, nos temas mundanos, é uma casa que envolve características de mortalidade, né? A casa da morte na astrologia natal, ou na astrologia mundana também ela fala da taxa de mortalidade. Os temas envolvendo o assunto da morte, mas se a gente estiver trabalhando com o tema das casas derivadas, a 8ª casa pode representar também assuntos monetários e financeiros de países aliados. Então não é de tudo desafiador, né? O momento da conjunção traz a Lua se aproximando de uma quadratura a Júpiter, que eu penso que é uma quadratura que envolve esses temas de resistência, que envolve as dificuldades em fluir mesmo, né? O Júpiter é o planeta que mais representa levar as coisas adiante, os ambientes distantes e tal. Mas os temas que nós vamos ter sobre os próximos 15 dias, eles envolvem, então, taxa de mortalidade, pode ser que tenha um novo aumento aí desses casos de Covid que levando a um óbito, né, maior, até porque a gente está falando de uma lua nova e a próxima lua nova é só no próximo mês, então a gente tem essa tendência a ter durante essa fase esse tema novamente em voga, né? Como também os auxílios e apoios que podem vir em termos de insumos, coisas, produtos e da própria questão monetária também envolvendo outros países, né? Então a gente está em uma fase em que alguns países estão fazendo as doações de vacinas, por exemplo, e isso pode ser um ponto que durante esse período aqui dessa fase nova, né, dessa próxima lunação, venha a se desenrolar. Mas levem em consideração que a tendência taurina para ritmo, ela é bem devagar, ela não é muito rápida, mas é abundante pelo menos, né? Então a gente tem aqui, eu penso que alguns trâmites burocráticos, jurídicos, coisas nesse sentido muito desafiadoras, né, na quadratura com Júpiter, mas me parece que o tema gira bastante em torno dessas questões que envolvem os recursos e pertences, insumos, né, coisas que são produzidas pelos outros países, não tanto das nossas, né, economias de maneira geral. Bom, e se a gente observar então sobre o mapa do ingresso do Sol em Áries, essa característica taurina está na casa 2, porque vocês lembram que o ascendente no mapa de ingresso do Sol em Áries também era Áries, lembra? Quem não viu o vídeo está aí no canal, só acessar o vídeo aí das previsões para 2021, que é sobre o mapa de ingresso. Essa lunação, então, ela vai ocorrer dentro da casa 2 do Brasil,
Então, é casa 8 da alunação sobrepondo a casa 2 do mapa de ingresso, né? E então são os recursos dos outros na oitava casa, trazendo recursos para nós aqui no Brasil, tá? Então são os temas financeiros, temas de insumos, temas de produtos, temas de questões envolvendo outros países que vem sobre uma ocorrência aqui no Brasil. Bom, e aí, gente, tem um tema que está girando aqui nessa semana, que era uma ameaça dos países europeus de boicote sobre produtos brasileiros por questões do desmatamento da Amazônia, né, dos programas de preservação, né, do Brasil que não estão atendendo às expectativas externas e tudo mais, que é o que está mais evidente durante esse período, tá bom? Agora, no sentido eletivo, pessoal, a lua nova com essa tendência taurina, ela é bem segura, muito segura. E o que vocês devem levar em atenção é que ela está, no momento da alunação, ela está carregando essa quadratura com Saturno. Se a ideia for começar alguma coisa nova para expandir, melhorar, para mudar um quadro, para ir para outros caminhos, evitem, então, essa terça-feira, dia 11, porque ela não leva muito para uma tendência de novidade. O dia 12, pessoal, ele vem com uma série de aspectos, mas é bem interessante, vou abrir todos aqui para vocês entenderem. Às 9h23 a gente tem uma lua em quadratura a Júpiter e a lua estará aqui no finalzinho do signo de Touro, então ela vai chegar a quadratura a Júpiter. Lembra que eu disse para vocês que o próximo aspecto depois da lua nova seria essa quadratura aqui a Júpiter. E nós vamos ter, continuando ainda com uma tendência um pouco dura, mas Júpiter é um planeta de expansão, de movimento, né? Então eu penso assim que no embate pode até se conseguir um pouco mais de abertura de caminhos, mas ainda assim não é algo muito fluido, porque o modo dos signos aqui envolvidos no aspecto é fixo. E quando for às 9h43, um pouquinho depois, a lua ingressa em Gêmeos. Bem, a lua em Gêmeos já vai agitar bem o ritmo do dia. Então, a gente começa amanhã com um pouquinho mais de dureza, um pouco mais parada, até um pouco preguiçosa. E depois, ali, em torno das 9h43 para as 10 horas, vocês vão começar a perceber que o ritmo se acelera, fica bem difuso, muita coisa se dinamizando mesmo. E como Gêmeos também é domicílio de Mercúrio que está no próprio signo de Gêmeos, a gente vai perceber que o ritmo dos acontecimentos se dinamiza muito, muito mesmo. A partir daqui, a gente tem um movimento mesmo que favorece coisas rápidas, iniciativas, ele dinamiza, ele coloca a atenção de uma forma extrovertida, então vai levando a possibilidades de movimento mesmo, né? Ela é um pouco agitada, mas movimenta. Então a gente sai um pouquinho do marasmo e entra num ritmo que possibilita empreender. Quando for 15h33, Mercúrio vai aplicar um aspecto harmonioso a Saturno, então a gente tem tanto Mercúrio bem forte no seu domicílio como Saturno forte no seu domicílio. É uma característica muito intelectual, ela envolve muito tendências de pensamento, ideias e opiniões. Pode ser um bom momento para início de cursos, para marcar uma reunião, por exemplo, para estudos de maneira geral. Embora ela não tenha uma característica muito analítica, muito profunda, ela marca a possibilidade de temas intelectuais se movimentarem. E para temas comerciais também pode ser bem interessante, tá? Então é um momento instigante intelectualmente dizendo. Às 19h20, a Lua chega ao mesmo grau em que está Vênus, que ingressou em Gêmeos também na semana passada. Esse momento, ele movimenta temas comerciais, monetários, ele habilita para característica de alegria, de movimento, então entretenimento de maneira geral ganha bastante espaço, mas não é uma coisa muito profunda. Então, assim, para tudo que envolve Vênus, o legal é que você esteja lidando com coisas leves, então diversão, entretenimento, conversas de redes sociais, conversas leves. O ritmo e o clima do dia pelo menos fica alegre. Vocês vão percebendo que o dia 12 ele tem uma tendência alegre, né, por essa questão. Então é um dia animado aqui, né, e leva a uma tendência de lucratividade também, com Vênus envolvida aqui no processo, ela tem uma tendência bem lucrativa. Aí o dia 13, ele vem com uma coisa muito interessante. 13h03,
a Lua chega aqui ao trígono a Saturno. Primeiro a gente viu Mercúrio aplicando esse trígono a Saturno, então agora no dia 13 é a Lua. O ritmo continua voltado para opiniões, ideias, pensamentos, ele é bem intelectual, mas em termos de ritmo ele também é muito animado e favorece muito fluir de coisas que envolvem comunicação, divulgação, comércio, deslocamento também. Então é um dia em que as pessoas tendem a falar muito, assim, né? Trocar muitas mensagens. A gente teve dias assim na semana passada, né? A semana passada foi essa semana que tá terminando agora no sábado, né? Bem agitada, com alguns dias assim bem agitados. Às 15h32, a Lua chega ao mesmo grau em que está Mercúrio, né? Esse gráfico aqui é um pouquinho depois que eu já vou mostrar o horário para vocês, né? Mas ela chega a um grau em que está Mercúrio. E essa característica mercurial, então, está muito forte desde o primeiro momento, do primeiro aspecto do dia, né? Porque como a Lua está em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, Mercúrio está no comando total aqui do dia. Aí vocês vão percebendo, então, que essa tendência à comunicação é muito forte, o trâmite das coisas, o comércio, a divulgação, bem interessante isso aqui para redes sociais, quem lida com divulgações, né? Quem divulga trabalho em redes sociais pode ter um momento assim bem expansivo mesmo, né? Para divulgar ideias, opiniões, serviços, trabalhos, é muito interessante. Para estudar é interessante, mas é assim, pessoal, a característica geminiana ela não é muito profunda. Então, se você estiver no início de um curso que ainda está numa fase preliminar, introdutória, é interessante e muito animador. Então, você se empolga bem pelo conhecimento. Mas ela não é tão adequada, eu diria, para você fazer trabalhos bem analíticos, pegar textos muito complexos para ler, pode ser um pouco impaciente, né? Porque essa característica geminiana, ela não é muito profunda, então pode ser um pouquinho impaciente, tá? Agora, mesmo que você esteja lidando com uma tese, com algum trabalho bem profundo, se o momento for para buscar ideias novas, pesquisar, por exemplo, pegar informações, pode até ser lucrativo, né? Porque há uma facilidade de você chegar a coisas diferentes. Então, eu diria até que essa tendência a novidades, ela está expressa aqui no dia 13, desde o dia 12, inclusive, com essa tendência geminiana forte, ela movimenta um pouco as coisas e traz um clima de novidade de forma geral. Mas quando for às 19h36, é o momento em que Júpiter ingressa no signo de Peixes. A primeira passagem aqui nesse ano de Júpiter em Peixes, no seu domicílio noturno, porque Júpiter tem o seu movimento retrógrado anual, então ele vai ingressar um pouco em Peixes, depois ele vai diminuindo a velocidade, estaciona e começa a voltar nos graus, e ele vai voltar ainda para Aquário um pouquinho. Então é só lá no final do ano que ele ingressa definitivamente em Peixes, né? Mas esse momento aqui, às 19h36 do dia 13, Júpiter está na sua velocidade média, ele está se movimentando rápido. E é um dia muito, muito interessante, porque é uma das características mais humanitárias, generosas, né, que a gente pode pensar pacífica também, é essa de Júpiter em Peixes. Porque tanto Júpiter tem essa representação da paz, da grandiosidade, como Peixes é um signo muito empático. Então, quando Júpiter ingressa no seu domicílio noturno, vocês percebem que esse clima humanitário generoso, indulgente até, né, ele fica mais evidente. Então, nós vamos perceber que esse período aqui da quinta-feira e os próximos dias também, mas especificamente na quinta-feira, podem trazer ajudas humanitárias, coisas se desenvolvendo nesse sentido. Vocês viram que a alunação que vai iniciar aqui no dia 11, ela traz essa característica de oitava casa em touro, né? E como eu disse para vocês, envolve recursos de outros países. Se a gente tiver com uma perspectiva aqui para o Brasil, essa tendência humanitária pode representar mesmo algum auxílio de outros países, algum envolvimento dos outros países no que diz respeito a ajudas ao Brasil e a outros países também. Aqui nós estamos falando aqui de tendências do Brasil, porque nós estamos vendo o mapa para o horário de Brasília, então a questão das casas tem envolvimento com o local e com o horário, né? Então, o nosso interesse aqui são com os temas do Brasil, certo? E, pessoal, percebam bem, esse gráfico aqui é o do momento exato, então, que Júpiter vai ingressar em Peixes. Aqui ele está em 0 graus, 0 minuto. Ele entra na terceira casa e ele já pega a característica toda geminiana aqui, ó, muito forte.
de casa 6. Se a gente estivesse usando a divisão de casas por signo inteiro, então essa tendência aqui cairia na casa 4. O signo inteiro pegaria Sagitário todo como casa 1, Capricórnio como casa 2, Aquário como casa 3, Júpiter e Peixes como casa 4. Então, Júpiter estaria aqui, ó, dentro da casa 4, e essa tendência geminiana aqui dentro da casa 7. A casa 7 são os outros países e a casa 4 é o nosso território, o nosso país, a nossa parte agrícola, a nossa produtividade. E, bom, aqui poderia envolver até essas questões ecológicas da Amazônia e tudo mais, né? Agora, olhando para esse gráfico com a divisão das casas por quadrantes, fica muito cheia essa sexta casa aqui, com muito movimento, e a sexta casa é uma casa da doença, num sentido coletivo. Para a astrologia mundana aqui a gente está falando de questões de saúde pública, né? E essa característica geminiana em quadratura, então por signo com Júpiter em peixes, ela fala desse problema aqui envolvendo a pandemia mesmo. Então, o desenrolar nessa pequena passagem de Júpiter no signo de peixes tem a ver com a ligação dos temas de Covid. É o tema principal do momento e é o que vai se desenrolar durante essa fase aqui. E aí, no dia 14, que é sexta-feira, nós vamos ter um primeiro movimento, 22h30, quando a Lua ingressa em Câncer, e depois ela vai aplicar um trígono a Júpiter, então, que acabou de ingressar em Peixes. O dia todo, na verdade, não tem nenhum aspecto, então, no sentido eletivo, evitem inícios, não é tão interessante. Lidem com o que vocês já estão lidando, é um tanto melhor. Esses dois movimentos aqui no final da sexta-feira têm uma característica bem mística, espiritual, generosa, sensível mesmo. Ela é tocante, né? Então as coisas nos tocam profundamente. Tem essa absorção bem elevada. O Júpiter em Peixes, ele tem a tendência absorvente, né? Então de a gente se envolver com as coisas do meio de uma forma bem marcante, né? Ele é bem permeável. Aí no dia 15, que é sábado, então, a Lua fica fora de curso, nós não teremos nenhum novo aspecto sendo formado no dia 15 para um sentido eletivo, então evite esse dia também. Então vocês estão percebendo que essa semana tem muitos movimentos com a Lua fora de curso. Fiquem atentos aqui para os inícios, para as conversas, para as reuniões, para todas as iniciativas, tá? Não é só início de negócio, não. Fiquem atentos a isso, ok? E é isso então, pessoal. Eu deixo um abraço forte para todos vocês. A gente volta aqui na próxima semana para mais uma reflexão astrológica. Então, um abraço forte e até mais.